e utiliza muitas das metodologias participativas. O foco do trabalho voltado a processos de pesquisas, de pesquisa participativa, e a transferência de tecnologia, que é a extensão, no caso da universidade, na ideia de intercâmbio de conhecimentos com os agricultores familiares e técnicos. Ele é um projeto do Quintais Sustentáveis pelo edital do CISAN, o qual aborda a agricultura periurbana na linha de produção orgânica com foco em segurança alimentar e nutricional para famílias de baixa renda em Boa Vista. Ele vai detalhar com mais informações o projeto antes de apresentando a sua apresentação, ok? Então, com a palavra, o Rafael, e vocês têm um sistema que vai aparecer daqui a pouco no bate-papo ali, que é para fazer a presença, tá? Tem que fazer a presença pelo sistema, a lista de presença, para poder obter o certificado logo após aqui as apresentações, ok? Muito obrigado. Então, Rafael, por favor. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, aqui, já visualizei também aqui na tela a Raimeire, queria agradecer a participação dela, ela vai ser, caso haja algum problema com a minha conexão, ela vai ser a nossa outra apresentadora. A Raimeire participou ativamente desse projeto também, entre tantos outros parceiros. E, então, de breve, já agradecer aí o convite e a gente vai tentar ser bem objetivo com a apresentação dentro desse contexto da segurança alimentar e nutricional. Bom, então eu vou começar a apresentação aqui. Então, o nome do projeto dentro do edital 16, de 2016, se chamou Quintais Sustentáveis. A gente trabalhou na perspectiva da segurança alimentar e nutricional, né, para famílias em processo de carência, né, em Boa Vista. Então, trabalhamos nessa ideia de agricultura urbana, né, periurbana. Eu hoje estou apresentando, casualmente, eu estou em Boa Vista, né, então eu estou em loco apresentando, né, e foi um projeto que trouxe muitas atividades e muita coisa boa, assim. Vocês vão ver que ao longo das fotos, e a Raimeire também vai colocar um pouco a percepção dela sobre o projeto. Eu acho que a gente ganhou muito com isso, né? Não só nós, mas como as famílias e o entorno, né? Então, basicamente, do que tratou o projeto? Vamos lá. Só para contextualizar rapidamente, para quem não conhece, né? Se bem que muitos aqui já atuam na região amazônica, Roraima tem 22 milhões de hectares, né? Praticamente 46% dessa área, né? Portanto, 10 milhões de hectares são reservas indígenas, né? E 34% são áreas da União, entre áreas remanescentes, imóveis rurais e assentamentos. E o resto ali, alguns valores mais remanescentes, são áreas do Estado, do Exército e de preservação, né? Então, aqui é um mapa muito simples, né, do Estado de Roraima, com a malha rodoviária, né? São 15 municípios, uma população de 500 e poucos mil habitantes, sendo que em torno de 75% dessa população se concentra em Boa Vista, né? 340 mil habitantes estão em Boa Vista. Roraima é um estado brasileiro com o segundo maior percentual de território ocupado por áreas protegidas, ficando atrás apenas do Amapá. Então, Roraima, né, está na região norte, é o estado mais ao norte, né, acima da linha do Equador, né, no hemisfério norte. E aí a gente passa já, antes de começar a falar, porque a gente não pode falar do projeto Quintais Sustentáveis só dele, né, a partir de 2017. Existe um histórico importante, e aí a Raimeire com certeza vai poder nos ajudar mais ainda, né, ela trabalha já há 10 anos cedida, né, ela é da Secretaria de Agricultura e trabalha há mais de 10 anos cedida para essa instituição Casa de Timóteo, né. Então, tem um histórico aqui que a casa, por ter todo um trabalho assistencial, né, e quem conhece o Lar Fabiano de Cristo, ele tem um trabalho em nível nacional, em vários estados, então eles têm alguns fundamentos que a gente diz filosóficos, né, porque a vertente do Lar Fabiano de Cristo no movimento espírita, né, nasceu dessa linha de trabalho. Então, os fundamentos são fraternidade, democracia, família, né? Reforma íntima, caridade e consciência. Tem como missão o Lar Fabiano de Cristo, e especificamente a Casa de Timóteo, que é a unidade aqui de Boa Vista, uma missão de desenvolver proteção social e educação transformadora, para um mundo um pouco melhor, né? Um pouco mais justo.
As metodologias, basicamente, de trabalho, né? Quais são? Independente das áreas que são trabalhadas, tem todo um diagnóstico, tem a elaboração de planos de atividades e de qualidade de vida, tem um acompanhamento social, tem uma avaliação e uma eficácia, né, dessa evolução desse trabalho, e tem também todo um serviço de convivência e fortalecimento desses vínculos através dessas práticas educativas. E o público-alvo, basicamente, são famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, né, no entorno da Casa de Timóteo. Especificamente nesse projeto, e que nós vamos ver agora aqui, no próximo slide, nós trabalhamos, o nosso foco foi na perspectiva da questão da produção orgânica, né, das hortas, enfim, dessa questão de trabalhar a produção de alimento saudável, ainda que numa escala pequena, porque é uma escala pequena, né, muito para o consumo familiar, né, o consumo próprio, mas a gente vai ver dentro desse contexto todo, né, do Lar Fabiano de Cristo, desses princípios e desses trabalhos que as casas desenvolvem, como é que a gente trabalhou. Então tem um primeiro projeto, e eu peço aqui que a Raimeire, se achar, qualquer momento, Raimeire, você, se quiser fazer uma intervenção, me corrija, né? Mas tem esse primeiro projeto Educar, que começou lá por 2007, né? Onde tinha esse título, né? Horta e Pomar, Espaço de Conhecimento, Educação Ambiental e Segurança Alimentar. O que é o histórico desse projeto? Né? Ele começou, foi implantado, foi conseguido financiamento pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente. Em 2009, houve a parceria com a Universidade Federal de Roraima, através da professora Célida, né, que é do curso de agronomia. Em 2009 já houve também essa parceria da CIAPA com a cedência exatamente da colega que está aqui, a Raimeire, e aí ao longo dos anos foi tendo alguns aportes de recursos, né, por outras entradas, digamos assim. E em 2016, mais ou menos, a gente começou a conversar, porque saiu esse edital do CNPq, nós começamos a conversar sobre a possibilidade de submeter um projeto. E foi aí que nasceu a história do projeto Quintais Sustentáveis, porque o projeto Educar, ele é um projeto que ele tem o foco dentro da instituição, né? Tanto que tem toda uma estrutura, nós vamos ver pelas fotos aqui, de produção de mudas, de canteiros, de hortas, inclusive de proteção, né? com telado, né? Com um sistema de casas de vegetação com plástico. Então, tem o minhocário. Então, tem toda uma estrutura que já vinha trabalhando desde 2007, né? Nessa linha. Mas é um projeto que estava dentro da casa. E a ideia dos quintais sustentáveis era, ok, está perfeito o projeto Educar, mas vamos tentar levar essa ideia para além dos muros da casa de Timóteo e vamos, então, tentar levar para as famílias. E foi assim que nasceu o projeto Quintais Sustentáveis, em 2017, quando veio o recurso, né? E aqui está errado, foi até 2019, né? 2017 a 2019. Então, nós tivemos essas parcerias da FEMAR, né? Com este profissional, o Rosirai Charles, né, que é a Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Prefeitura Municipal de Boa Vista, com o colega Enio, e aqui algumas fotos, né, da estrutura da Casa de Timóteo, né, o espaço de recreação, de plantas, né, de jardim, enfim. Então vejam que é uma estrutura que o pessoal lá em 2007, né, 2008, começou esse belo trabalho, né, e que tinha esse objetivo, né, de promover educação ambiental e segurança alimentar por meio da horta, né, e de um pomar. Então vejam as crianças aqui, ó, porque o Lar Fabiano de Cristo trabalha fundamentalmente, o foco deles são as crianças. Então as famílias carentes, né, que não têm condições e que a mãe e o pai precisam trabalhar, no turno que a criança não está na escola, ela está na casa de Timóteo. Obviamente que essa família tem que se inscrever e atender alguns requisitos, né, para ser contemplada. Então, as crianças fazem todo um trabalho, né, pedagógico, ecopedagógico, ó, né, com sistema de mandalas aqui, né, com plantas medicinais, afixando aqui nesse telado, nessa cerca. Então, os objetivos que vão se desdobrando é despertar o sentimento de responsabilidade, né, com outros seres vivos e o ambiente, sensibilizar sobre a importância do consumo de hortaliças e alimentação saudável, e ajudar na própria cozinha, porque a estrutura tem uma cozinha e tem as tias, né, as merendeiras que fazem esses alimentos para as crianças.
Então, disponibilizar espaço para aulas práticas, né, de outras instituições, né, e visitação, disponibilizar o espaço para cursos de horticultura e jardins, incentivar a participação voluntária da comunidade e exercer esse efeito multiplicador, né? Então vejam que é um trabalho, né? Aqui, ó, nesta foto está a Raimeire com as crianças, né? É um trabalho muito bacana. Aqui é uma das educadoras também com as crianças, né? Que desenvolvem todas essas atividades teóricas e práticas divididas em diretorias, mas com uma visão sistêmica. Então, como eu falei, tem a estrutura de viveiro lá, muito interessante, né? De produção de mudas, exatamente para ter o replantio, né? Dessas espécies nos canteiros, né? E para ter uma produção com uma certa constância, né? E aí a gente tem alguns depoimentos, né, das crianças. A gente entende que a criança, né, é muito importante a gente investir nas crianças porque elas é que vão dar esse retorno daqui a alguns anos, né? Então vejo um depoimento de algumas crianças, né, que a horta ajudou muito na casa, porque quando estava triste ela ia para a horta. O mais legal era ver crescer as plantinhas e ficar bonita, né? O gosto da horta, né, por ela e por uma alimentação mais saudável, né, de cada criança da casa de Timóteo, e que a horta era importante para ela, né, para essa criança e para todos, porque dá saúde, alimentação, vitamina, né? Então, vejam que isso tem um componente muito importante. E aí que entra o projeto Quintais Sustentáveis, que basicamente, como eu falei, a gente se propôs a trabalhar e fomentar a conscientização de produzir para o consumo da família, né? Hortaliças, fruteiras, plantas medicinais, e a gente focou muito em punks também. Naturalmente, o projeto, a gente vai ver, foi caminhando para as punks, né? Dessas famílias do entorno, que estão próximas do Lar Fabiano de Cristo, porque a gente também não tinha perna, né, para atuar, a gente teve que delimitar o entorno, os bairros no entorno do Lar Fabiano de Cristo. Então, basicamente, a gente trabalhou com 5 bairros aqui, né? Bairro Ayrton Rocha, Nova Cidade, Operário, Bela Vista e Arraial do Sol, que fica no entorno do Lar Fabiano de Cristo, né? A estrutura da Casa de Timóteo, dessa unidade do Lar Fabiano de Cristo, fica no bairro Nova Cidade. Então, a gente se detectou que havia uma questão da alimentação não muito saudável, do ponto de vista de variabilidade, de comer hortaliças, frutas, né? Ou seja, e aí foi que esse projeto começou a tentar incentivar, então, não só as crianças que já tinham esse trabalho dentro da instituição, mas também levar para casa dos pais, né? Para as casas delas. Então, a gente trabalhou muito nessa ideia de capacitar as famílias, né? Capacitar na produção, ainda que pequena, né, de alimentos, mas em bases ecológicas, né? E cada família a gente tentava incentivar que ela adotasse um vizinho, trocando algumas. O vizinho repassa alguma coisa de resíduo orgânico para ele poder fazer o composto, e aí o vizinho dá um pé de alface, enfim, ou uma espécie de punk, né? Um cariru, uma hora pronobis. E a ideia era exatamente essa, né? Então a gente teve como parceiros aqui algumas instituições, né? O projeto foi coordenado pela Embrapa Roraima, mas a gente teve sempre muito junto da gente e de forma muito participativa, né? O Lar Fabiano de Cristo, a própria Secretaria de Agricultura, né, do Estado de Roraima, a Universidade Estadual, a Universidade Federal de Roraima, a FEMAR, que é a Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a Embrapa Amazônia Ocidental, com um colega nosso, aí, o Lindomar, né, Nestor? E a Universidade Nacional de Loja, no Equador, com um professor, né, porque o edital exigia isso. Então, se realizou basicamente a instalação de em torno de 14, 15 famílias, né, onde nós conseguimos trabalhar. Nós utilizamos muito o sistema de oficinas de capacitação com temas que a gente entendia ser importante, né, de ir capacitando, mas numa via de mão dupla, não só o que a gente achava, enquanto equipe técnica, que tinha que capacitá-los, mas também escutá-los o que eles queriam. Então, a gente fez alguns, para início de tudo, né, quais famílias poderiam participar. Primeiro, a família tinha que estar cadastrada junto ao Lar Fabiano de Cristo. E aí nós nos servimos muito do trabalho da assistência social do Lar Fabiano de Cristo, que tem uma profissional que conhece a realidade das famílias e que podia indicar essa ou outra família, porque nós tínhamos uma listagem e tínhamos que ter um número limite, né, de famílias.
E o interesse dessa família, obviamente, em participar, e o compromisso dela em tentar adotar um vizinho para replicar essa ideia. Então, a gente fez um DRP rápido, né? A gente fez um questionário para conhecer a realidade da família, do ponto de vista sociodemográfico, e também alimentar, como é que ela se alimentava, né? Então, nós tivemos o acompanhamento, nós fomos fazendo diversas fases, desde a implantação desses quintais, de forma de trabalho em mutirão, então não era só a equipe técnica que ia, nós íamos juntamente com as famílias e íamos implantando todo mundo esse quintal e assim sucessivamente, né? Depois nós passamos por uma fase de acompanhamento dessas famílias, né, de tempos em tempos, né, nós íamos acompanhando a cada 2 semanas e depois ia espaçando mais esse tempo, porque nós tínhamos outras para ir instalando, né? E aí depois surgiu a ideia, inclusive, que foi fomentado muito pela uma participação, nós vamos ver aqui, de um congresso na UER, as famílias se sentiram motivadas a gente tentar uma experiência chamada feirinhas, né? As feirinhas agroecológicas que ocorreram na Embrapa. Para vocês terem ideia, no projeto inicial, na proposta, foi colocado a realização de uma feira no fechamento do projeto, que seria final de 2019. Bom, a experiência deu tão certo que a gente começou em início de 2019, bem no iniciozinho de 2019, a fazer essas feiras e ao longo do ano realizamos em torno de 15 feiras, mais ou menos. Claro que foi uma experiência ainda muito, muito inicial, mas já deu para ter uma ideia de como as famílias gostaram dessa experiência de gerar uma renda também a mais, né? Não só para o alimento, mas gerar uma renda. Então, como desafios, assim, o que a gente tinha? Projeto social de produção para consumo familiar, né? Ele, por se tratar de trabalhar com comunidades carentes, né, a gente tinha uma preocupação de criar um lastro que a gente chamava de construção social, né, de empoderamento coletivo e ganhar a confiança dessas famílias. Então, nós tínhamos pessoas importantes e chave nesse processo, como a assistente social da Casa de Timóteo, a própria Raimeire e outras pessoas, né, que já tinham dentro do projeto, o Paulinho, né, que é um colega da Raimeire, que tem um histórico também na questão da extensão do Estado. Então, a gente foi, né, criando esse lastro, digamos assim. Interiorizar esse trabalho, né, ele necessita paulatinamente dessa fidelização, e são vários acompanhamentos, né, não só técnico-produtivo da horta em si, né, onde a gente orienta e tal, irrigação, adubação, controle alternativo de pragas e doenças, mas também humano e social, onde a gente tenta compreender a situação das famílias e essas relações delas com as hortas, né, com a sensação de prazer, autoestima, apego, qualidade de vida, remontava a ideia do voo, de espécies que elas não consumiam só na época do voo, e com esse trabalho começaram a resgatar, como o caso que a gente teve alguns relatos da Bertalha, né? Então, isso que foi muito interessante nesse trabalho, não foi do ponto de vista só tecnológico em si, da hortaliça, mas desse acompanhamento que a gente chamou humano e social, né? Também a questão da vida das pessoas, a gente sabia que isso impactava, né? Situação financeira, problema de doença, problemas conjugais. Tivemos algumas pouquíssimas desistências, salvo erro 2 ou 3, mais ou menos, acho que em torno de 3 famílias, mas é natural, faz parte do processo, né? E o comprometimento das instituições parceiras, né? Na efetividade dessa participação e da colaboração. Então, aqui, basicamente, são os logos de todas as instituições que fizeram parte, né? Embrapa Roraima, Lar Fabiano, CEAPA, FEMAR, o FRR, a Amazônia Ocidental, Embrapa, né? O ER, a Universidade Nacional de Loja, e também tivemos no início a participação de um professor da Catedral, que é uma faculdade particular. Aqui é o logo da Rede Latino-Americana de Soberania e Segurança Alimentar, o CNPq, que é uma instituição de fomento, e a gente conseguiu elaborar um logo do projeto, né? Que é esse aqui, central, nesse slide. Então, agora aqui a gente vai começar uma sequência, nós vamos passar rápido, porque são muitas fotos. Então, aqui fica materializado tudo que a gente conseguiu realizar, né, de forma participativa, né? Então, vocês podem ver, desde o trabalho com as crianças, elas fazem teatro, né, sobre não queimadas, né, não realizar queimada de lixos e de outras espécies de queimada, todo o trabalho da equipe junto com as famílias, os insumos, o cultivo em pneus, o cultivo em bancadas, né? Que mais? A doação de mudas que nós conseguimos, as reuniões internas da equipe, né? A questão de toda a estrutura, né? Lá dentro da instituição Casa de Timóteo, vejam, conseguimos
com parte do recurso, recuperar o sistema de irrigação, né? Compramos alguns equipamentos, né? Triturador de resíduos, várias boca de lobo, pá, enxada, carrinho de mão, enfim, roçadeira, tudo para poder realizar o trabalho, né? De forma a contento. Esses equipamentos, a gente tomou uma decisão que isso, óbvio, ficaria na instituição Casa de Timóteo, e ali ficava o nosso ponto central. E caso precisasse levar, a gente levava até essa residência, né? E realizava a instalação ou acompanhamento e depois retornava com esses equipamentos e com essas ferramentas. Então, mais cursos, né, de capacitação. Aqui o colega Joaci, da Embrapa, que se aposentou recentemente, né? Ministrando uma capacitação. E também aqui foi uma ideia muito interessante, né? Que foi... acho que foi numa das primeiras reuniões, a Raimeira incentivou isso, né? Da gente também levar tanto as espécies como as receitas preparadas com essas espécies. Então, aqui a gente tem din-din, né? De melancia com manjericão, né? E foram feitas várias receitas para as pessoas desmistificarem um pouco a questão principalmente das punks, né? Da Ora pronobis, né? Do cariru, da taioba, enfim, uma série de espécies que não estavam acostumadas a consumir e que têm um alto poder nutricional, né? Então, aqui todas as receitas ó, preparadas, né? Tudo advindo da horta aqui, né? E também nós tínhamos alguns grupos, a gente tinha 2 grupos, né? Um de WhatsApp para comunicação, uma só da equipe do projeto e outra da equipe com as famílias, onde as famílias tiravam dúvidas, postavam aqui algumas receitas que elas estavam preparando. Por exemplo, aqui uma das nossas mulheres, né? Interessante isso, né? Questão de gênero. Basicamente, 100% das famílias de quem a gente trabalhou eram as mulheres que, obviamente, encabeçavam esse compromisso, né? Então, tem aí um papel da mulher muito importante, né? Aqui é a Mara, né, que era uma das famílias, uma das grandes entusiastas, ela com a produção dela de vinagreira, né? Então, e ela para secar, fazer o chá, enfim. Então, isso que é muito bacana, né? Ó, os diversos momentos, né? Aqui, ó, reuniões, ao fim das reuniões nós tínhamos as degustações, né? Para não ficar só na parte teórica. As reuniões internas da própria Casa de Timóteo com a equipe de profissionais deles, uma interação entre a equipe, a estrutura toda da horta lá dentro, né, dos canteiros, e mais reunião, né? E aqui foi uma participação muito interessante, né, num congresso que foi o que despertou, nós tivemos um espaço nesse congresso, onde nós pudemos levar com as famílias as suas produções, e não só de hortaliças, sementes, composto, né? Nós tivemos um bolsista que fez parte do projeto, e que ele produzia composto orgânico, mas também com as plantas, né? Nós tivemos uma família que levava flores e plantas, né? E as crianças também participaram desse evento num congresso de agroecologia. Então, isso aqui estimulou muito eles a nós passarmos para a fase seguinte, que foram as feirinhas. Aqui mais participações, né? Inclusive com a presença de alguns chefes de restaurantes aqui de Boa Vista, porque isso é uma coisa interessante. Nessa releitura da comida mais local, esses restaurantes de chefes, né, de gastronomia mais alta, eles procuram muito esses alimentos locais e produzidos de forma orgânica. Então, quando ele tomou conhecimento, ele foi lá, prestigiou, e, enfim, a gente tentou colocar em contato com as famílias, né, para que, de fato, pudesse comprar diretamente das famílias também, né. Então, mais espaços, aqui a mídia também fazendo reportagens com a gente. Aqui foi a outra bolsista do nosso projeto, e aqui nós temos bolos de Ora pronobis e de moringa também, né? E é engraçado que esse bolo da Ora pronobis, né, a Raimeira que me contou isso, ficou alcunhado, né, conhecido lá pelas crianças na Casa de Timóteo como o bolo do Hulk, porque ele ficava verdinho por dentro, né? Então, tudo isso nós levamos para essa feira, né? Levamos as mudas que eram produzidas, né? E tivemos esses relatos aqui, né? Pessoas que participaram e que gostaram muito, acharam importante esse tipo de projeto, né? Aqui são visitas que a gente recebeu na Casa de Timóteo, de escolas, para conhecer a experiência do projeto Educar e do projeto Quintais Sustentáveis. Foram algumas visitas, né? Aqui foi um curso de capacitação que nós tivemos na Embrapa, salvo erro, na Semana do Alimento Orgânico de 2018,
onde nós fomos para o laboratório da Embrapa, aqui tivemos uma colega, Maria Fernanda, pesquisadora, né, que ministrou esse curso de higienização, boas práticas, formas de preparo, né, das hortaliças e das plantas em geral. Então, aqui são todas as famílias participando, né, das capacitações. Isso que é interessante, né, elas se tornando atores desse processo. E o legal é que é o seguinte, muitas dessas famílias davam relatos assim, eu nunca tinha participado de uma capacitação dessas, tal, né? Então, isso que é legal, você coloca essas pessoas como ponto central, né? Então, aqui nós temos, né, a moringa, a Ora Pronobis, né, a Beldroega também, trabalhamos muito com a Beldroega, e aqui foi um almoço que nós fizemos na Embrapa, sendo que nas receitas continham algumas plantas, né? Então, tudo nessa semana do alimento orgânico, né? Tivemos aqui também a colega Terezinha, que foi uma pessoa colega Terezinha, que participou ativamente do projeto, também fez, inclusive, a dissertação de mestrado dela em cima dessa experiência desse projeto. E aqui mais capacitações, né, de formas de preparos dessas hortaliças, de temperos, né? Aqui foi um curso promovido na Casa de Timóteo, especificamente, onde abrangeu o público todo das mulheres e também do projeto, né? Então vejam aqui, ó, questão de gênero, né? A questão da vermicompostagem aqui, do minhocário, né? Que na verdade aqui é um minhobag, né? Que é um sistema onde você produz o composto, né? O vermicomposto, para ser utilizado depois nas hortas. Mais reuniões, mais palestras, enfim. E aqui começam as feiras, estamos nos encaminhando para o fim da apresentação, as feiras, diversas feiras que nós conseguimos realizar. Desde plantas, né? Hortaliças, aqui o limão caieno, né? Que a gente chama, né? Mais hortaliças, nós conseguimos disponibilizar um espaço no estacionamento, inclusive aqui uma tenda que foi cedida pela CEAPA, né? Cheiro verde, cebolinha, enfim, que mais aqui, ó? Diversas espécies, né? Plantas, muitas plantas, né? Berinjela, pimenta rosa, né? Muito utilizada também para condimento, para temperar carne de porco, por exemplo, né? Aqui o colega que eu falei, ó, que ele era um dos nossos bolsistas também, que trabalhou ativamente no projeto, produziu o seu composto, né? Ele levava o carro dele cheio de composto e saía com tudo vendido, né? Então, aqui a carretinha dessa senhora, né, que levava as plantas, macaxeira já descascada, né? E mais? Enfim, várias fotos, né? Ó, pimenta rosa, como eu tinha falado, berinjela, né, moringa, cheiro verde. Então, são várias fotos com vários momentos. Aqui nós tivemos, como eu falei, praticamente 15 feiras, né, na Embrapa durante o ano de 2019. Sendo que, inclusive, nós tivemos, aqui é importante fazer esse relato, nós tivemos a procura de outros órgãos, de outros setores que tinham interesse que a gente participasse levando a feira. Obviamente que nós estávamos numa experiência ainda muito inicial, né, nós não tínhamos escala, né, e ficou na perspectiva de futuro, né? Então, claro que a nossa ideia aqui era, assim que a gente estivesse finalizando o projeto em 2019, que a gente conseguisse dar sequência, aprovar um outro edital para conseguir recurso e dar continuidade a esse tipo de trabalho, né? Aqui todo o processo também de mais cursos, né, sobre como fazer a secagem de frutas, né? Toda a parte de cursos de panificação também, com o Sebrae. Então, a gente conseguiu fazer parcerias, né, com essas instituições. A Casa de Timóteo tinha muita articulação nesse sentido também, né? Não só o projeto, mas a Casa de Timóteo também, a própria CEAPA, enfim, todos os outros parceiros ali que já foram listados, sempre davam ideias do que a gente podia fazer, né? Então, bolachas, pães, né? Sempre com as mulheres, né? Que são público-alvo da instituição e também que participavam do projeto. Como eu falei, nós tivemos 15, em torno de 14, quase 15 famílias que participaram desse projeto, né?
Então vejam que todas elas participaram em diversos momentos, né? As fotos estão como forma de registro, e mais feiras, né? São vários momentos, várias datas, né? E aqui sempre, aqui é um dado interessante que vale a pena a gente fazer um relato também, que o que acontece, como nós temos aqui na região amazônica muito característica a questão da época da chuva e da seca, quando chegava na época da chuva era notório, né, é óbvio, né, que as famílias, a sua produção mesmo caseira caía muito. Então, o que começou-se a fazer? Se fez uma negociação, né, houve um acordo entre as famílias, né, e a instituição Lar Fabiano de Cristo, que tem uma estrutura melhor do ponto de vista de horta, de canteiros, e se começou a fazer um trabalho comunitário. Então, as mulheres das famílias, além da sua produção em casa, que na época da chuva estava pequena, muito pouquinha, elas começaram a trabalhar com a estrutura da Casa de Timóteo. Então, elas adotaram esses canteiros e de forma comunitária começaram a produzir. Então, podia se pegar parte da produção da casa e levar para as feiras também. E, obviamente, que depois esse valor ele era rateado, né, entre as famílias. Inclusive, algumas feiras, por exemplo, chegavam a dar algo em torno de, por exemplo, R$ 700, vamos dizer, numa manhã. E tinha ali, não eram todas as famílias que iam, vamos supor que naquele dia foram 7 famílias nessa feira. Bom, R$ 700 por 7 famílias é muito, né? Dá R$ 100. Pode parecer pouco, né? Se a gente for ver monetariamente falando, mas para famílias em processo de vulnerabilidade social, R$ 100 faz diferença, né? Muitas vezes vai determinar a compra de um remédio, um pouco mais de comida, leite, enfim, né? E a hortaliça ela já tem em casa. Então, era muito importante esse trabalho. O trabalho todo comunitário, como eu comentei, né? Todas as mulheres trabalhando e se comprometendo com os seus canteiros, né? E aqui, para finalizar, que eu acho que agora sim, nós já estamos chegando no final. Nós tivemos essa demanda que foi um curso que nós ministramos na comunidade do Sucuba, que é uma comunidade indígena, que fica no município vizinho a Boa Vista, 60 quilômetros. Então, esse aqui foi através do Observatório da Amazônia, que era quem estava executando o projeto, com recurso da Caixa, que era relacionado à habitação rural. Então, eles queriam fazer um curso para as mulheres, para o público das mulheres, vejam bem aí de novo, né? No caso, as mulheres indígenas, sobre a questão de produção orgânica de hortaliças, né, de forma comunitária. Então, a gente fez todo esse trabalho aqui, né? Fomos eu e um outro estagiário, o Eduardo, que trabalhou também ativamente, e aqui fizemos, né? Inclusive tapamos, né? Fizemos aqui com palhada, né? Com folhas de palmeiras, utilizamos o que a natureza tem para nos dar, não precisava usar plástico, né? E fizemos dessa forma. Então, assim, foi feito esse trabalho na comunidade de Sucuba, né? Onde a gente primeiro tomou ciência da realidade, preparamos o local, fizemos o curso de forma coletiva, instalamos e depois fomos acompanhando. E vejam aqui o resultado, né? Cebolinha, alface, enfim, uma série de outras espécies que eles queriam. Aqui, mais uma vez, algumas divulgações, né, que nós tivemos, tanto na mídia, como palestra para a Universidade Federal. Teve uma ação similar nos abrigos dos venezuelanos, e aí, nesse caso, a Raimeire e o Joaci, que é um colega pesquisador da Embrapa, né, recentemente aposentado, também desenvolveram esse trabalho muito similar aqui, em alguns abrigos. Fizemos palestra no município de Bonfim também, numa Semana da Ciência, e sempre as trocas de notícias via WhatsApp das famílias, né? Era muito interessante ver o retorno delas, né? Conseguimos também fazer pelo projeto sacolas sustentáveis, né, de pano, para as famílias e para a equipe do projeto camisetas, né, com o logo. Então, isso também foi uma outra realização. E aí a gente trabalhava muito nessa perspectiva das culturas, sejam elas hortaliças convencionais ou não convencionais, os benefícios que elas promovem no organismo, né, para a saúde, e quais receitas podem ser feitas. Então, vejam, vou pegar só 2 exemplos aqui no caso. A rúcula, né, vitaminas A, C e K, além de ser antioxidante, né, previne câncer, regula diabetes, tal. E pode-se fazer salada, né, bolinhos, misturar no macarrão, enfim. Moringa, protege o fígado, rins, tem muito mais vitamina C que a laranja, né, e pode-se fazer salada, farinha, bolo, né? A vinagreira também, né?
enfim. Então, era assim que a gente trabalhava, sempre para sensibilizar as famílias de que era importante, né? A Ora Pronobis, aqui a chamada carne dos pobres, né? 25% de proteína, né? E rica em fibras, né? Dá para fazer diversas receitas. A bedroega dá para fazer em omeletes, né? Riquíssima, né? Crajeru, cidreira, né? Enfim. Capim santo, que tem bastante aqui também, né? Então, um pouco esse foi o contexto que a gente sempre procurou trabalhar, não só do alimento em si, não só da hortaliça, né? Mas de tudo o que gerava, né? A questão da renda extra com as feirinhas, as capacitações, né? As crianças, né? Que olhava esse trabalho não só dentro da instituição Casa de Timóteo, mas também nas suas casas, através do projeto Quintais. E basicamente aqui é um resumo, né? Nós também tivemos um perfil no WhatsApp, um perfil do projeto, onde eram postadas fotos, né? Com os diversos momentos, né? E, e aqui também o e-mail, né? Que rodava na Embrapa sobre a feirinha, que o setor de comunicação da Embrapa toda quinta-feira rodava e estimulava com que os colegas empregados participassem. Tá? Então, assim, quais eram as perspectivas futuras que a gente colocou lá em fins de 2019, quando finalizou o projeto? Felizmente, a gente conseguiu iniciar, teve meio e teve fim, veio o recurso, quase a totalidade que nós pedimos, praticamente. Então, a ideia era, naquele momento, dar continuidade a essas ações, né, que já vinham sendo desenvolvidas, ampliar o número de famílias beneficiadas, dar continuidade através de oficinas e recursos para custeio, basicamente, e que isso nada mais é esse projeto, um projeto de inclusão social e produtiva, mas produtiva na lógica não comercial, e sim de consumo familiar, né? Então, basicamente, e aqui eu finalizo a minha apresentação com essas fotos aqui, talvez para algum reflexo, algumas reflexões nossas. Isso aqui é uma foto aérea que eu peguei aqui, inclusive a minha casa, né, era aqui. Aqui é o Rio Cauamé e aqui o Rio Branco, né? Então vejam a riqueza em termos de natureza ainda, de verde, né? Que Boa Vista tem. Boa Vista é uma capital que tem muitos espaços verdes ainda. Vejam nessa outra foto aqui, né? Mesma foto, ó, Rio Cauamé, o Rio Branco, e aqui a pontinha da asa, que eu brinco, é onde eu tinha a minha residência, né? Aqui a cidade de Boa Vista, a parte mais central. E o quanto tem de verde, o quanto tem de espaço e o quanto tem de possibilidades e potencial de se trabalhar mais fortemente ainda, né, daqui para frente, a questão da agricultura urbana, né, não só em Boa Vista, mas na Amazônia, até mesmo em função das características do seu bioma. Né? E aí fica a pergunta, será que aqui realmente é o local para soja, para grandes culturas, ou será que nós temos que trabalhar outros formatos? Né? E aqui uma foto que na época me causou um pouco de perplexidade, nós estávamos participando do Fundo Amazônia, um projeto no sul do estado, era um outro projeto, mas também com horticultura, nesse caso com horticultura mais em escala comercial, basicamente os produtores orgânicos, no município de Rorainópolis, que fica no sul do estado, em torno de 250 quilômetros de Boa Vista. E eu vi essa queimada aqui, vocês podem ver uma queimada relativamente grande, né? E que traz à tona essa discussão atual. Então, vejam que nessas fotos nós temos um verde exuberante e aqui nós temos queimadas e que isso é um pouco a tônica também que a gente tenta discutir hoje, não só com projetos de escala pequena, mas também projetos em escalas maiores, né? Do que se quer, de que Amazônia nós queremos, né? Então, acho que é importante por esse tipo de abordagem, né? Então, aqui eu deixo o meu obrigado, né? Até fiz questão aqui de colocar, né? Eu estive de 2014 até 2020 lotado na Embrapa Roraima, né? Foi uma experiência espetacular, assim, eu confesso, sinceramente, sim, tenho até, de vez em quando tenho um pouquinho de saudade, porque a gente aprende muito, né? É um outro mundo e é Brasil, né? A gente está sempre... O bom é que a gente faz amizades, faz amigos, faz uma rede de contatos, como que a gente estava conversando aqui, e hoje estou lotado desde março, final de março, na Embrapa Clima Temperado em Pelotas. Mas fica aqui o meu contato, né? Nunca sabemos o dia de amanhã, daqui a alguns anos, né? Quem sabe, nunca se sabe, né? Quando vê, posso retornar para a região norte, para Roraima, enfim. E eu queria agradecer o espaço e deixo aberto agora, né?
para que vocês possam fazer as suas considerações, né, Raimeire e outros colegas aí, para tirar algumas dúvidas. Boa tarde a todos. É um prazer poder colaborar. Vão ter algumas perguntas aqui, Rafael, depois se você quiser responder, mas eu gostaria de relatar a minha experiência profissional. Estão escutando? No projeto Educar, como o Rafael apresentou, que foi o projeto inicial, né, que nós já trabalhamos há mais de 10 anos com a comunidade, e a Casa de Timóteo, que é uma unidade do Lar Fabiano de Cristo, ela trabalha a família, né, trabalha todos os membros familiares. Então, a gente está tendo a oportunidade de desenvolver vivências agroecológicas com todos, desde a criança até o idoso. Então, nessa dinâmica, nós conseguimos avançar muito com as crianças. Então, vimos essa necessidade de ampliar para as famílias, né? Nós tivemos diversos relatos de sucesso, eu gostaria de relatar alguns, de visitas que nós realizamos, e quando eu cheguei na casa da família, eu percebi que as plantas, principalmente as punks, estavam danificadas, as folhas quebradas. E eu achei que era saúva, que era alguma coisa. Aí eu perguntei da família, o que aconteceu aqui? Ela falou, não, Rai, é porque o cariru me salvou essa semana. Eu não tinha mistura é a proteína que eles falam, né, aqui na nossa região. E aí eu coloquei ele, a gente se sentiu saciado e ficou muito bom, e agora todo mundo quer comer, porque a gente tem a dificuldade de compra da proteína. Então, isso para mim foi extremamente válido, esse relato, e que hoje as famílias continuam a produzir. As convencionais, elas realmente, devido ao grau de dificuldade de cultivo, elas continuam produzindo aquelas que eles comem todo dia, tipo cheiro verde, o coentro, mas eles deram um foco muito grande nas punks, pela facilidade de cultivo e o valor nutricional, que eles conseguiram absorver bem essa informação de que é bom, é saudável e eu me sinto bem. Também tive relatos de uma família que o vizinho se acidentou e também outra que estava com lúpus, e ela levava todo dia um suco feito de punk, para que o vizinho pudesse se recuperar. Então, aquele efeito, a gente consegue irradiar essa tecnologia, mesmo sem a gente querer, porque é algo tão bom que todos querem compartilhar. Também tivemos a experiência de uma casa que a equipe fez o diagnóstico e observou que eles não tinham condições de cultivo por conta da higiene, né? Eles usavam o terreno para fazer suas necessidades, então a gente achou que era muito arriscado, risco de contaminação, e por ser também próximo de uma lagoa. Então a gente decidiu colocar apenas um pneu nessa casa, suspenso para não ter risco. Essa casa nos surpreendeu. A casa que não tinha higiene, limpou o terreno, porque eu falei que a gente não ia plantar mais se não tivesse limpeza. A casa ficou limpa, tanto fora como ela começou a fazer esse processo de transformação dentro. Então, foi uma ferramenta que a gente conseguiu trabalhar a família como um todo. Trabalhar a questão da higiene, de bons hábitos, de inserir o chá na rotina das crianças também foi algo que a família conseguiu. E interessante que essa casa, que tinha um ambiente tão sujo, ela conseguiu despertar de uma forma que fez um jardim na frente da casa dela, que ficou lindo. E quando a gente entrava na casa e olhava para os vizinhos, todos os vizinhos com as mesmas mudas do jardim dela. Então, foi um efeito muito significativo. Sobre a questão da pergunta aqui da administração do viveiro, elas produziam as mudas, né, em parceria com a instituição, elas faziam o composto junto com a instituição, então elas podiam usar o composto, só que elas deixavam uma percentagem dessas mudas para manutenção do próprio projeto Educar, né? E as famílias tinham como pré-requisito que só poderiam ir para a casa de Timóteo produzir nos quintais se ela tivesse produção na casa dela.
Porque primeiro eu cuido do que eu tenho para depois cuidar fora de casa. Senão a gente acabaria deixando morrer o quintal na minha casa, né? Porque na casa de Timóteo eu tenho um sistema de irrigação, é mais fácil de produzir. Então era pré-requisito para que elas pudessem produzir na casa de Timóteo ter em casa, né? Dificuldade, o estagiário José, que veio da EAGRO, recém-formado, ele começou a produzir composto e foi orientado, começou a produzir depois da participação no projeto. Hoje ele continua vendendo no mercado local e foi orientado à inscrição no mapa. Todos foram informados do registro, né, de OCS no mapa. Mas, como o Rafael falou, o nosso processo era segurança e soberania alimentar. A geração de renda veio como lucro do bom resultado do trabalho, né? E caso eles tivessem interesse, eles poderiam desdobrar para essa temática. Com certeza. Foi maravilhoso trabalhar com a Casa de Timóteo, porque a Casa de Timóteo ela já tem estrutura, tanto física como profissional, elas têm credibilidade no nosso estado, faz um trabalho sério e que a gente consegue perceber a evolução das famílias, porque lá eles trabalham um plano de qualidade de vida de metas de curto, médio e longo prazo, onde a assistência social verifica se a família está sendo proativa. Caso a família não tenha participação, essa família é desligada da instituição e inserida em uma nova família. Eu acho que é isso. Obrigada, Rafael. Obrigada a todos. Eu vou colocar meu e-mail, caso alguém tenha interesse de tirar mais alguma dúvida ou trocar material. Estamos à disposição. Obrigado, Raimeire. Como eu falei, a Raimeire foi uma pessoa muito ativa no projeto, assim como outros colegas. Acho que é importante fazer o relato, né, Raimeire, também da Cristina, né, que foi a supervisora exatamente da Casa de Timóteo, que sempre se mostrou uma pessoa acessível e nos possibilitou muito disso que a gente conseguiu fazer, né? Então, a Cristina também, a instituição foi fundamental nesse processo, né? Deixa eu ver os questionamentos, acho que você já respondeu, né? Alguns aqui. Deixa eu só... Rafael, só para a turma aí não esquecer de fazer aquela famosa lista de presença. Tá bem? Todo mundo está vendo aqui, aqui no RUT, RNP e tudo. O pessoal não esquecer. Tem que botar no final lá a senha que é 02020. Tá? Aproveitando. Vocês já responderam praticamente todas as perguntas que foram colocadas aqui no chat, né? E aí a gente podia abrir para quem quisesse fazer algum posicionamento, alguma questão, para colocar. Uma das coisas que me chamou muita atenção, Rafael e Raimeire, é uma questão de vocês terem uma parceria bem complexa, né? Não foi uma parceria muito focada, pontual. Ela foi bem dispersa, vários parceiros. Então, vocês acham, acredito que isso foi um dos fatores que contribuíram para o sucesso do resultado? Eu vou aproveitar, então, Rafael, deixa eu aproveitar, então, o gancho do Nestor, porque foi quando você começou a apresentar, parabéns, ambos, pelo trabalho, porque eu já conhecia, Rafael, seu trabalho há muito tempo atrás, naquele encontro que teve na UFAM, lembra? Você estava no início ainda, e realmente o seu projeto a gente já percebia que seria um projeto muito parecido com o que a gente trabalha aqui, com o pessoal da Rede Maniva de Agroecologia, com o pessoal do NUSEC, a própria Josane, né, que estava fazendo a feira. Você ainda estava iniciando essa questão da feira, eu acho que ainda nem tinha iniciado, eu não tenho certeza, mas era uma coisa muito parecida com o que a gente está fazendo. E aproveitando do Nestor, porque realmente, eu sempre falo, INPA e Embrapa tem cabeça, mas não tem braços e pernas. É o nosso grande problema.
Então, por a gente não ter braços e pernas, a gente tem que correr para tudo quanto é lugar. A gente não é uma universidade. Então, a gente não tem recurso humano, né? E aí, a primeira coisa que eu pensei, falei assim, se eles são parecidos como nós e conseguiu fazer tudo isso, eu vou perguntar, então, assim, aí depois você começou a mostrar as parcerias. Mas, olha só, é um problema que eu estou tendo e talvez você tenha uma solução. Eu não pensei em Sebrae, porque a parte do Sebrae, pelo que eu estou vendo aí, é mais na questão da parte das receitas, da alimentação. Como eu sou nutricionista e eu tenho a ajuda do Slow Food, então a gente começou o nosso projeto pelo final. A gente começou pela boca. Então, a gente ensinou, primeiro a gente pensou em capacitar as merendeiras, porque a gente está fazendo a mesma que vocês estão fazendo, mas nas escolas. Então, nós começamos com as merendeiras, então ensinar sobre punk com as merendeiras, e agora a gente está fazendo a capacitação com os professores, mas a gente está tendo grande problema justamente nisso, a falta de parceria ou falta de cabeça, falta de membros, né, de braços e pernas, na questão do como é que você conseguiu fazer essa parte do início das hortas, porque nós já colocamos até, a SEDUC já até colocou isso para algumas universidades, que a gente está aberto para os alunos fazerem TCC, e a gente não está conseguindo o início, a gente começou pelo final, para você ver como está sendo difícil. Então, essas parcerias, então, juntando com o que o Nestor falou, dessas parcerias, como é que você conseguiu, então, ter mais pernas para fazer o início, né? Porque você tem a parte técnica, mas quem foi que lidou com essa parte da horta? Nas casas, vocês faziam todo mundo junto? Porque o Nestor também fez uma vez, me ajudou, na questão da capacitação dos professores, mas foi teórico. Então, eu queria saber, assim, se vocês foram até o local, se eles vieram até vocês, porque, como eu já falei, a gente não tem braços, né? Então, eu queria saber como é que você driblou esse tipo de coisa, sem braços e sem pernas. Bom, eu vou responder depois a Raimeire, se quiser pode complementar e dar a percepção dela, porque a Raimeire foi praticamente uma outra coordenadora desse projeto, né? Então, assim, na minha visão, como é que a gente fez esse trabalho? Primeiro, a concepção era, como é que eu vou levar já um alimento pronto, compreende? Já que o que a gente queria trabalhar era o quê? Agricultura urbana, né? Hortas. Então, como é que eu vou levar um alimento pronto, ou uma receita, sem antes mostrar como isso é cultivado? Sendo que o nosso intuito era exatamente esse através do projeto. Era tentar replicar o que já acontecia dentro da casa de Timóteo, mas no quintal das casas das pessoas. Então, vamos ensiná-las primeiro a fazer a horta, né? A cultivar, e aí sim, fazer com que ela pegue gosto, dê o tempo necessário biológico que a planta precisa crescer, e aí ela vai fazendo as receitas. Por isso que essa ideia das degustações eu acredito que foi uma parte fundamental também, porque a gente não ficava só na teoria, né? Se degustava, ou seja, aqueles alimentos que eram plantados se degustavam. Então, acho que se criou se estimulou algo nas famílias de, olha, é possível a gente produzir, nem que seja numa pequena escalinha aqui, mas para fazer um suco, para fazer uma farinha, para fazer um bolo, né, de moringa, enfim, de ora pronobis. Então, foi aí que começou o trabalho. Bom, quanto à questão das parcerias, na minha percepção, assim, eu acho que uma parte aqui já foi respondida. O grande sucesso desse projeto é porque já tinha um lastro, né? Já havia um lastro inicial desse projeto Educar, da Casa de Timóteo, em trabalhar nesta ideia. Então, o que o Quintais Sustentáveis fez, numa sequência, numa convergência, era levar para as famílias, né? E aí a gente se alimentou muito dessas parcerias comprometidas, que alguns já vinham trabalhando com isso, e outros foram se agregando ao longo do tempo por se identificarem com aquilo ali. Então, nós tivemos, por exemplo, além dos bolsistas, né? Do Paulinho pela CEAPA também, junto com a Raimeire, teve o colega da fundação, o Charles, que está até hoje ainda lá, né? Então, nós tivemos e várias pessoas que foram se agregando, e seguinte, Dionísio, a questão das visitas eram presenciais e a equipe
normalmente estipulava um número, obviamente que não era todo mundo, tal semana pode ir fulano, ciclano e beltrano, e na outra vai o Zezinho, a Mariazinha, entendeu? Então, ia sendo feito um sistema de rodízio, onde, à medida que a agenda possibilitava, depois de implantada a horta, ia sendo acompanhada aquela família, para ir orientando ela, entendeu? Então, acho que assim, foi nesse sentido que a gente teve um sucesso, né? Nós tivemos todas aquelas instituições, obviamente, isso é natural, algumas num grau com participação um pouco maior, outras com um grau um pouco menor, o que é natural, a gente sabe, é assim mesmo, mas eu acho que foi esse digamos assim, o sucesso desse projeto, né? Pelo menos na minha percepção. Não sei se a Raimeri quer complementar também. Eu acho que, como o Rafael falou, o projeto que já existia, o Educar, ele foi um pontapé muito importante, porque já havíamos trabalhado com as crianças a questão da educação ambiental e segurança alimentar. Então, foi mais fácil a gente alcançar as famílias, inserir as famílias nesse processo, porque as crianças já estavam inseridas. As parcerias realmente são importantes, a Casa de Timóteo foi uma delas, e teve outro questionamento que você fez, eu não recordo agora, mas eu acho que é isso, né? Sobre as parcerias. Como quer dizer, quer saber como vocês começaram a parte da horta, como é que vocês conseguiram? O início. O início da história foi exatamente isso. Nós começamos com alguns alunos da Universidade Federal, foi lá que a gente conseguiu a mão de obra, e aí a gente foi envolvendo as pessoas que tinham interesse. O Corpo de Bombeiros foi importante no início, ele fez mutirão de limpeza junto com a gente, e principalmente as famílias. Toda a construção dos canteiros, quem realizou foram as famílias da Casa de Timóteo, que são inscritas na Casa de Timóteo. Então, tinha paizinho, tinha avô que era pedreiro, então eles construíram. Quando a gente faz dessa forma um modelo participativo, a gente consegue que se mantenha mais firme esse processo, né? Porque eu participei da construção, então eu faço parte da história. O protagonismo é extremamente importante, porque senão ia ser simplesmente a gente ir lá, passar, ia começar, iniciar e morrer. E essa não é a nossa ideia. A nossa ideia é que se permaneça de alguma forma na vida das pessoas. Quantas visitas eram feitas? Nós começamos a cada 15 dias fazer visita, depois uma vez por mês, depois 2 vezes e depois a cada 6 meses. Então, nós fizemos um desmame dessas visitas, né? E o canal de comunicação, o WhatsApp, foi muito importante para a troca de receitas, uma estimulava a outra, então foi uma ferramenta muito boa. Alguém está aberto ainda aqui o microfone para quem quiser fazer algum questionamento, algum esclarecimento. O doutor Rogério está por aí, né? Se ele quiser fazer algum questionamento também. Nestor, Esther, eu vou fazer algumas considerações. Parabéns, né, pelo trabalho que vocês conseguiram desenvolver e realmente acho que é o sonho de todo mundo. Mas, e aí em cima do que a Dionísia perguntou, eu acredito que uma das coisas que tem um grande diferencial, deixa eu só abaixar aqui meu celular rapidinho, por favor, é a questão que eu escutei, a questão das bolsas e a questão da mobilização que vocês fizeram. Então, tipo assim, houve bolsistas, pessoas que estavam fazendo mestrado ou TCC. Então, assim, envolveram pessoas que já tinham interesse. Mas o principal que eu queria destacar mesmo era a questão dos bolsistas, né? Então, às vezes, a gente não tem... Você tem aqui... Aí a Johnny falou INPA e Embrapa. Mas nós temos o FAM,
nós temos IFAM, então a gente precisa fazer uma mobilização com os cursos em relação a TCC, também em relação a projeto de pesquisa. Eu vejo que a gente realmente precisa caminhar mais, entendeu? Porque quando você tem projetos e você não tem recurso para esse projeto, e você tem voluntários e não tem bolsa, eu acho complicado. Então, eu acho que a primeira limitação, pelo menos é o que eu acho. De repente, o Nestor, que está mais nessa área, pode falar que tem bolsa, sim, mas de repente não é o nosso foco. E às vezes pode até ser falta de dinheiro, mas a gente não faz uma campanha mesmo, né, para que as pessoas se envolvam mais em projetos dessa natureza. Eu fico muito feliz quando eu vejo que é possível ser feito, mas tem toda uma mobilização, um empenho, você identificar as pessoas que vão colaborar, entes públicos, né, envolver. E vocês também tiveram um público-alvo. Nós temos um público-alvo, por exemplo, o programa Bolsa Família, ele tem condicionalidades. Então, poderia procurar a Secretaria de Estado ou Municipal de Assistência Social e fazer essa mobilização com as famílias que recebem o Bolsa, que elas têm responsabilidade, né? Enfim, então, só dar parabéns aí para a Raimeire, para o Rafael e todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Realmente, eu acho que é o sonho de toda nutricionista. É isso aí. Não, a gente aqui agradece aí as palavras. Realmente foi um trabalho, né, que nos deu muita alegria, né? Como a Luziane comentou aqui, a questão do empoderamento. E eu achei interessante que ela colocou que, como é que era, só de ver o sorriso das mulheres e crianças, né? Tenho certeza que foi um sucesso. Por isso a importância das fotos, né? Desses registros, né? Dos vários momentos. E com certeza, Esther, assim, a gente conseguiu, a gente, claro que sabe que a questão do recurso em si, ele não é o ponto central, óbvio, né? O recurso capital, mas ele é importante, né? Para a gente poder executar essas atividades, né? Dar o pontapé inicial e continuar alimentando do ponto de vista de custeio algumas nós conseguimos adquirir diversas coisas, né? Pelo projeto e para o projeto através do recurso, né? E a questão da bolsa, ela veio junto, né? Então é um recurso que veio X, onde a gente poderia colocar 1 ou 2 bolsistas conforme o valor mensal que a gente estipularia. Então, como nós tivemos, e isso é que eu acho importante que é um relato ser feito, que esses 2 bolsistas que nós selecionamos foram pessoas que já trabalhavam de forma voluntária na Casa de Timóteo. Então, nada mais do que um reconhecimento, né? Um senso de justiça por alguém que já... E, na verdade, esse valor de bolsa era muito mais uma ajuda de custo, né? Do que propriamente, né, uma bolsa, né? Porque a gente sabe que a questão do... E hoje, então, cada vez menos, né? A ciência está tendo pouco recurso, né? Então, assim, não é o ponto central o dinheiro, mas ele é importante, óbvio, para a gente poder tocar essas atividades. Com certeza, talvez a gente não teria conseguido fazer tudo isso se, por exemplo, tivesse ocorrido um corte aí de 50%, ou, né, coisas dessa natureza no valor do projeto, né? Esther, o que você colocou é importante ter bolsa, mas dentro das universidades, instituições de ensino, de nível superior principalmente, e até agora no de nível médio, que lá no IFAM, por exemplo, tem o trabalho do TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Então, por exemplo, se você conseguir juntar em uma turma que queira fazer o TCC junto com essas atividades, você consegue agregar alguns estudantes, alguns acadêmicos, né? Porque esse é os interesses que cada grupo tem. Ele também tem interesse ele precisa desse TCC. Então, o TCC também é uma forma de você agrupar esses estudantes para dar essa força. É um jeito também quando a gente não tem essa bolsa, né, Rafael? Porque a bolsa, por exemplo, eu já tive uma época que tinha 22 bolsas, né? Hoje a gente está com uma dificuldade para conseguir 2, mas estamos aí tentando. Quer dizer, são períodos que atravessam essa parte. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que achar um jeito.
E o diálogo, acho que é muito importante. Agora, tem que ver essa parte todinha dessa parceria. Eu acho que o principal ponto aí desse projeto, do Rafael, da Raimeri, esse nome, vou conseguir aprender até o final, é a questão que não foi do nada. Teve um ponto de partida. Eu acho que aí que está, vamos dizer, o X da questão. Um ponto de partida com o grupo que já se tinha unido, que já se fazia alguma coisa, e eles conseguiram se juntar nesse grupo para somar. Eu acho que aí que é o diferencial também, né? Se você fizer isso, você achou um ponto em que você vai. Então, isso acaba agregando várias outras pessoas também, né? Sim, sim, Nestor, com certeza. E essa questão das bolsas, a gente não pode se focar exatamente só nisso, porque, como a Raimeri falou, nós tivemos várias pessoas que demonstraram interesse em fazer o seu TCC, fazer seu estágio, né? Lá com esses trabalhos, né, que eram conduzidos como projeto. Então, inclusive o Eduardo, nós tivemos um estagiário, o Eduardo, que de forma voluntária, né, ele não recebeu nada, né, ele não recebeu nenhum valor, digamos assim, de bolsa. Ele fez, inclusive, o TCC dele também em cima do projeto Quintais, né? E aí a Terezinha, como eu já havia mencionado, que é uma outra colega, fez a dissertação de mestrado dela também baseada nesse tema. Então, quer dizer, você também pode ter parceiros, pessoas que por afinidade, por interesse, né, porque realmente tem que finalizar o seu trabalho, eles acabam tendo um grau de empatia com aquele tema, porque gostam de trabalhar com aquilo ali. Então, acho que a gente tem que trabalhar nessas várias formas, né? Pelo menos é assim que eu vejo. Tivemos também um sucesso com uma empresa que foi criada posterior, uma participante também como voluntária, uma pesquisadora voluntária, ela criou uma empresa chamada Quintal no Prato Delivery, de produtos orgânicos. E essa empresa funciona até hoje, aqui no nosso estado, está sendo diferencial e está conseguindo linkar produtores ao consumidor, produtores de pequena escala, né? E aí ela faz esse repasse de produtos. Essa ideia surgiu depois das feirinhas, da demanda, que foi imensa a demanda de procura de produtos orgânicos. E aí o pessoal perguntou, você não entrega? Você não entrega? Então ela começou a organizar esse nicho de mercado. E hoje a empresa, o projeto findou a questão do CNPq e a empresa continua. Então, já foi também mais uma empresa que surgiu devido à demanda do projeto Quintais Sustentáveis. Tem um tempinho. O doutor Rogério colocou aqui para ajudar vocês, né? E pelo sucesso do projeto. Ele está gostando muito de participar também aqui, né? Ok. Alguém mais ainda quer colocar fazer alguma... Quem não estiver conseguindo fazer pelo microfone, pode fazer aí no bate-papo público, que fica aí em cima, na mensagem, ok? E outro recadinho também aqui do grupo é que o SIG também ela grava essas conversas aqui, essas palestras, e elas vão estar disponíveis, não logo imediatamente hoje, mas ela tem, como já tem as outras palestras, estão disponíveis lá no teleconferência, né? Do webconferência do CNPq. Então, quem tiver depois a oportunidade também pode buscar essas informações dentro do sistema. De qualquer maneira, Nestor, eu coloco no grupo o link. Eu coloquei também no e-mail, porque a gente tem 2 grupos. O nosso grupo do Centro de Ciência e Tecnologia em Soberania e Segurança Alimentar Nutricional, da região norte, mas eu tenho uma que foi feita em 2006, com muita gente, não da região norte, mas do Amazonas, então eu também posso colocar lá. Porque na época eu só estava identificando quem era do Amazonas, mas eu colocando aqui, e a nossa pretensão, tanto antes da apresentação do Rafael, Nestor, a gente estava conversando justamente para verificar um momento que a gente pode conversar, principalmente vocês que fizeram parte da chamada, né? Porque vai ter uma outra chamada, né?
Foi falado que vai ter um agora, para o ano que vem, uma nova chamada, SAM. E o que a gente estava pretendendo é, assim, se conhecer mais um pouquinho, para fortalecer essa nossa rede, quem trabalha com esse tema, para a gente fazer principalmente parcerias futuras. O Flávio, ele colocou aqui para a gente uma coisa que eles estão pensando de uma pós-graduação da América Latina com esse tema. Então, a gente vai conversar sobre isso. A gente também pensou sobre outra pós-graduação, mais nível lato sensu aqui no Amazonas. Então, a gente já está fazendo algumas parcerias, né? Tem a Amanda aqui de Coari, tem o Felipe aqui de Roraima. Quando surgem editais que a gente, como já conhece praticamente, né, todos vocês, né, da rede SAM, por isso que a gente sempre fala assim, gente, se vocês conhecerem mais pessoas que trabalham com soberania e segurança alimentar, convide para fazer parte, porque a intenção mesmo desse SIG e do centro é de fortalecer a nossa rede, né? Então, e não é quando a gente fala fortalecer a rede, assim, primeiro a nossa rede local, para depois a gente fazer link com as redes do Brasil inteiro. Então, tem outros centros que também estão fazendo trabalhos locais, mas eles também estão pensando em fazer uma coisa muito maior, muito mais ampla. E a gente está trocando muito, assim, divulgando muito o que cada um está fazendo em relação a cursos de multiplicadores, pós-graduação, etc, etc, né? Então, vocês fiquem à vontade de chamar principalmente seus parceiros da América Latina, né? Para entrar nesse grupo, porque a gente quer mesmo isso, é fortalecer o nosso grupo primeiro na região norte, que trabalha com esse tema. E aí eu vou passar para vocês esse link, mas a gente também está querendo fazer o quê? Pegar todos os trabalhos de vocês, porque agora nessa época da pandemia, eu sei que cada um tá fazendo sua webconferência, né? Sua live. Encaminhe para mim, porque a gente vai fazer um site. Primeiro, a gente pensa em colocar em YouTube, porque é mais fácil. E são vídeos. Mas no futuro, a gente quer fazer não só o vídeo, porque YouTube só faz vídeo, mas colocar todos os nossos trabalhos. E o Rafael é um que tem vários trabalhos impressos, né? Então, a gente queria justamente isso, colocar no site os nossos trabalhos de soberania e segurança alimentar e nutricional nesse site, né? Do Centro de Ciência e Tecnologia da região norte, com o trabalho de vocês nesse tema. Eu já mandei até e-mail, né? Mas a gente está pensando já nessa construção, tá bom? Então, é só para vocês já ficarem sabendo e que depois a gente vai chamar todo mundo para a gente conversar a respeito disso com mais calma, tá? Só isso. Aproveitando o que a Dionísia comentou, eu acho que a grande sacada dessa rede é exatamente isso, né? É tentar concatenar todas, ou seja, essa rede de profissionais que trabalha nessa linha, ainda que a região amazônica, a região norte, seja muito grande, mas está sempre ligado, né, do que pode surgir em termos de parcerias, não só em termos de rede, mas também locais. Eu acho que o grande desafio que fica, no caso aqui, não só para Roraima, mas para todos os estados, né, é sempre dar continuidade a esse tipo de projeto, a esses tipos de ações, né? Então, assim, é importante essa rede por isso também, né? Porque, vez ou outra, existe uma transferência, alguém se aposenta, né? Então, tem que ter essa rede, não só local, mas também em nível regional, né, para poder continuar de uma forma ou de outra alimentando isso aí. E sobre essa questão dos trabalhos, Dionísia, agora até me veio à mente, se nós botarmos no YouTube lá, acho que Embrapa Roraima e Casa de Timóteo, tem um videozinho no YouTube exatamente falando do projeto, né, Quintais Sustentáveis, que eu não sei porque, eu não me lembro agora, não me recordo por qual emissora, mas eu não me lembro se foi a Band ou a TV Assembleia daqui, que fez exatamente. Então já tem um link, por exemplo, mas isso aí a gente vai ajustando, a gente manda para você sem problema nenhum, tá bom? Então, sabe por que eu estou falando isso? Porque eu descobri isso foi anteontem, que mesmo sendo a gente colocando no YouTube, se a gente for fazer logo e etc., tem aquela questão assim, você está divulgando ou você está pirateando?
Então, eu tenho que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Então, por isso que eu tenho que mandar primeiro para vocês me autorizarem, porque eu vou puxar as coisas de vocês para o Centro de Ciência e Tecnologia, ou SIG, Sanorte, entendeu? Eu até anteontem eu não sabia disso. Já pensou se eu tivesse feito? Nossa, vocês iam poder me processar, nossa, eu ia ficar chorando aqui por muitos anos, mas tem essa coisa da pirataria que mesmo a gente fazendo com melhores das intenções, divulgando, tem esse tipo de coisa e eu não sabia disso. Aí o Rogério, que fala sobre cadeia curta, né, Rogério? Você me pergunta, ele perguntou sobre como é que está a feira de produtos orgânicos depois que veio para a Simpa. Talvez eu não seja a pessoa mais adequada para responder. Tem a Jennifer aqui, porque agora você sabe que as feiras, né? Então, Rafael, nós também do mesmo jeito que a Agrofan, junto com o NUSEC, eles têm a feira lá, a Rede Maniva de Agroecologia, que estava com a sua feira, né? Uma extensão do mapa, né? Da feira que acontecia lá no mapa. Eles passaram para o INCRA e depois do INCRA passaram para o vizinho, que somos nós. Então, porque a gente nós somos todos vizinhos, acho que vocês sabem, né? INPO, FAM, INCRA, todo mundo é vizinho, Suzano, todo mundo vizinho. Devia ser uma rua só de repartições públicas. E começou na quinta-feira passada. Eu não sei se, de repente, Esther e Jennifer quer falar sobre, mas até então a gente estava fazendo algumas coisas delivery, agora não. Agora voltou tudo ao normal, sempre seguindo, é lógico, as recomendações, né? Jennifer quer falar alguma coisa a respeito? Eu não sei se a Elisa também quer falar sobre a respeito, mas tá lá, tá pertinho de você, Rogério, tá do lado, é só você pegar sua sacolinha, atravessar ali, não anda nem tanto, é só atravessar ali a ruazinha e pronto. E fazer sua feira de orgânicos, que é super barato. Eu, sinceramente, quando alguém fala assim, gente, é caro no supermercado, mas na feira é muito barato. Gente do céu. É só ele pular o muro do INPA 2 para a Simpa, dia de quinta. Mas ele não precisa nem andar só pular o muro. Aos poucos, semana passada voltou com alguns poucos agricultores. As meninas estavam trabalhando no sistema de pré-venda, né? Então, elas iam nas propriedades buscar os agricultores, já que a maioria faz parte do grupo de risco, e elas faziam uma pré-venda. E a partir da semana passada, eles voltaram a frequentar a feira, só que com essa questão da pandemia, os clientes que frequentavam mais a feira eram os estudantes do INPA, da UFAM, que quando saíam da aula iam se encontrar na feira. A feira era mais um momento assim também de happy hour, né? Para todo mundo se encontrar e fazer as compras. E com essa questão da pandemia, tudo isso caiu muito, né? Então, a gente está tentando resolver mais essa questão do excedente da feira, para que esses agricultores não voltem. Antes da pandemia, a gente estava até organizando alguns cursos, Rafael, porque lá na feira eles trabalham com muita punk. E como os consumidores da feira, eles não conhecem, às vezes eles estavam levando na cesta do CSA e não sabiam como utilizar, então eles começaram a reclamar dessa questão, né? A gente começou a promover oficinas, tanto dentro da feira quanto fora da feira, para que eles começassem a utilizar, incorporassem esses alimentos na sua alimentação diária. Então, a princípio, a gente só está tentando resolver essa questão da produção, aliás, do excedente da feira, né? Justamente por ter essa falta de consumidores, que diminuiu bastante com essa questão da pandemia. Eu conheci a experiência da feira de vocês, da UFAM, espetacular, exatamente nesse evento ali, acho que foi o Cicasa, né, Dionísio? Onde a gente apresentou, naquela época estava no início ainda, né, do projeto Quintais, e a experiência de vocês realmente já está numa escala mais avançada, né? Show de bola. Jennifer, uma sugestão que a gente desenvolveu com as punks foi fazer sal de punks. A gente fazia um sal temperado com punks. Assim a gente reduzia a quantidade de sal e conseguia inserir as punks aos poucos para essas pessoas. Então a gente comercializava na feira. É isso?
É um sal de erva, só que a gente botava sal de punks. Aí a gente falava que era um valor nutricional agregado, onde tinha um mix de punks. Então, esse excedente de punks a gente secava e fazia o sal de punks. Tinha uma família que comercializava. Diferente essa ideia. Algumas coisas a gente já está conseguindo escoar, né? Vendendo para alguns comerciantes, algumas coisas. O que realmente sobra para não estragar, a gente faz doação para abrigo. Outra demanda que a gente trabalhou ano passado através da Comissão de Produtos Orgânicos aqui no nosso estado é inserir de forma prática e efetiva, porque nós já temos a portaria que libera a comercialização através do PA e do PENAI, né? Só que não acontece na prática. Então, a gente motivou o MAPA, fazer um documento solicitando a inclusão das nossas punks no PENAI e no PA. Aí, por conta da pandemia, acabou que o processo ficou meio parado, mas nós vamos retomar e com certeza nós vamos pleitear porque vai ser muito importante para os nossos A produtores. doutora Elisa, ela voltou, ela pode até falar com mais propriedade do que eu, que ela realmente é da Rema. Eu faço parte do Slow Food e quase toda quinta-feira eu tô lá pela feira, né? E aí fico conversando com as meninas do início até o final da feira. Então, acho que acredito que a doutora Elisa, ela possa até falar com mais propriedade. Sim, acho que enquanto ela está colocando o microfone, Elisa, qualquer coisa, assim, para você voltar no microfone, você tem que clicar no telefoninho e depois aí ele dá aquela opção. Mas sabe o que é bom, Rai e Flávio? Que a gente tem muita gente trabalhando com CSA, com Slow Food, então de alguma maneira a gente trabalha em movimentos todos, com a rede Maniva de Agroecologia, né? Então, todos geralmente quem faz parte de um faz parte dos dois, ou então de dois, pelo menos dois. E aí a gente tem muito esse trabalho com os agricultores, né? A Josane também tem, então ela também está trabalhando, né, da questão da Agrofan. Então a gente acaba fazendo trabalhos em conjunto. Por exemplo, a Esther deu uma sugestão e ela até questionou assim a gente: por que vocês nunca pensaram? Porque, como Slow Food, a gente trabalha com os agricultores mais na questão da parte técnica. Não é o nosso caso. Eu sou nutricionista, a Jennifer é nutricionista, Esther também, mas a gente é muito da área de saúde. Por que vocês nunca pensaram em trabalhar a questão da saúde, do estado nutricional desses agricultores? Porque realmente não está na nossa missão, nunca a gente pensou nisso, a gente sempre pensou na parte técnica, por isso que a gente pensa nessa coisa do processamento, né, no excedente, que é o que a gente pode contribuir. Mas a gente fez uma vez, né, Jennifer, só uma vez, um trabalho sobre a alimentação saudável com agricultores, porque o que eles estão plantando, o que eles estão consumindo, ou melhor, se eles plantam, será que eles consomem? Será que realmente eles têm alimentação saudável? Porque a gente pensa que sim, né? O agricultor nunca vai passar fome, porque de qualquer maneira eles sempre estão plantando alguma coisa. E a gente só fez uma vez, né, Jennifer? Mas a gente, agora a gente tem um projeto que a gente vai entrar em parceria, Rai e Rafael, que acho que alguém perguntou questão de saúde, não sei, alguém perguntou alguma coisa aqui que eu vi. A gente vai pensar sobre trabalhar com a saúde do município, porque existem as UBSs, né? E as UBSs têm ACS que trabalham com doenças crônicas não transmissíveis, com problemas de, sei lá, fora diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. Eles também trabalham com o estado nutricional da criança, com alergia, com essas coisas. Então, a gente também está pensando agora trabalhar com esses agricultores, tanto que estão na UFAM como que estão lá na Simpa, de trabalhar essa questão do como é que está a saúde dele, fazendo parceria com a saúde desses, não é município, da área rural, né? Porque a gente pedindo lá para os gestores, eles podem pegar esses agentes comunitários de saúde, irem fazer, junto com vocês falaram, com assistência social, porque eu acho que a assistência social é o que agrega, né? E identifica
para fazer um trabalho mais integrado com essa população, mas pensando na questão da saúde deles, na questão do fumo, na questão do agrotóxico, na questão da alimentação escolar, na questão do alcoolismo, mais ou menos nessa linha. Acho que é isso. Nós chegamos a fazer 4 capacitações com esses agricultores. Acho que uma nós fizemos especificamente para os produtores da rema, a outra nós fizemos para um grupo, uma associação que fornecia diretamente para a merenda escolar, e os outros 2 últimos foi misturado, tanto o pessoal da rema quanto de outra associação. E aí, quando o Rafael começou a mostrar as fotos da oficina, eu lembrei das nossas oficinas que foram bem parecidas. A gente também tem fotos muito legais de algumas oficinas que nós fizemos dentro dessas comunidades. Eles reclamavam bastante da questão da produção excedente, e a Johnny estava numa fase que ela só pensava em punk, ela só respirava punk. Então a gente incorporou as punks dentro dessas oficinas também e ficou muito legal. Eles olhavam e sempre falavam que tudo aquilo fazia lama e eles não sabiam como utilizar, e foi uma oficina muito massa. Quem sabe daqui a algum tempo a gente também não mostra as nossas fotos, foi muito lindo. E quando você passou as fotos da sua oficina, eu lembrei das oficinas que a gente realizou em 2017, com essas associações. Mas eu acabei falando tanto, sou tão prolixa que eu esqueci, Rafael e Rai. Vocês falaram que vocês tiveram uma parceria com o Sebrae, mas nessa questão do desidratação, é isso? Porque a gente também, a gente só deu a capacitação sobre boas práticas, e algumas receitas sobre punk, de como utilização, mas a gente queria, era justamente ir mais além, a gente queria trabalho com essa questão da desidratação, ou utilização mais comercial desses excedentes, né, Jennifer? É o que a gente está pensando. Então, a gente está pensando no abacaxi, mas quando vocês mostraram aquela foto, eu falei assim, opa, Sebrae, eu não tinha pensado nisso. Então, o Sebrae, vocês fizeram um convite para o Sebrae, e eles foram até vocês, e essa parceria, assim, é tudo 0800, é isso? Ou é um toma lá da cá? Sebrae realmente é 0800, né? Não só Sebrae, mas Senac, por exemplo, agora mesmo o Senac está com vários cursos que são gratuitos. É correr atrás de parceria mesmo. Bom, a Raimeli, se quiser complementar depois, até onde eu sei, o Sebrae é o seguinte, oficialmente ele não era parceiro do projeto. Como eu comentei na apresentação, tinha alguns cursos que eram ministrados dentro da Casa de Timóteo, independentemente do projeto Quintais. Né? Porque existem outros projetos, né? Como o próprio projeto Educar, que existe até hoje, né? Então, esse curso do Sebrae, ele foi um curso que foi direto com a instituição Lara Fabiano de Cristo, mas que contemplou também as mulheres do projeto Quintais, que, ao fim e ao cabo, são famílias cadastradas e público-alvo dessa instituição, né? Do Lara Fabiano de Cristo. E no caso do Sebrae, salvo erro, né, Raimeli, foi o curso de panificação, me corrija se eu estiver equivocado, enfim. Empreendedorismo. E de empreendedorismo, né? Então foram esses 2, né? O Sebrae, eu conheci, porque eu tenho amigos que trabalham lá, eles têm um grupo, pelo menos aqui, né, de sustentabilidade, que eles têm um recurso anual que eles têm que escolher projeto sustentável para aplicar esse recurso. Então, a gente já conseguiu valores para o projeto Educar, através do Sebrae, mas também a parceria com cursos e o Senar. O Senar, ele ministrou oficinas práticas de panificação. O meu trabalho de dissertação foi sobre o cariru, e a gente desenvolveu 2 receitas com o Senar. O Senar e o Senai. Ele desenvolveu receita de um cookie e de um pão, que foi inserido no cardápio da instituição. Como diz lá no Caminho de Santiago, a gente tem que dar o primeiro passo. São 800 quilômetros de caminhada, mas você tem que dar o primeiro passo, senão você não chega lá no final. E muitas vezes, sabe, a gente quer chegar lá na ponta já, a
A gente vê uma coisa legal, a gente já quer chegar. Aí a gente aprende lá no caminho de Santiago que a gente precisa chegar no caminho, não precisa chegar no final. O importante é você fazer, começar. Se você chegou até ali, ótimo. Parabéns, você já fez um esforço danado de fazer muita coisa. Então a gente vê muita gente, às vezes, fica se preocupado, pô, a gente vê um projeto desse maravilhoso, e aí, caramba, eles fizeram isso, e a gente também. Mas já foi feita muita coisa com outros grupos aí. Eu acho muito legal isso, né? E é isso que é importante. Por exemplo, eu também estou um pouco chateado, que eu já queria fazer aqui, já estou aqui com a máquina de copiar aqui direto, fazendo chama plágio, do projeto de vocês aqui, que eu ia fazer aqui numa cidade pequena. Só que estava tudo acertado e veio a tal da pandemia, né? E agora está tudo parado. A gente nem continuou, porque veio a pandemia, já vem a eleição municipal, que aí te atrapalha muito mais quando você trabalha em município pequeno. Então, complica tudo. Então, é melhor dar um tempo e você continua o trabalho mais na frente. Mas é uma das coisas que que eu acho que a Dianeus coloca muito isso para a gente. O importante é a gente ter a comida de verdade. Acho que é comida de verdade, se eu não me engano, né? Na mesa. Então, eu acho que vocês também fizeram essa parte, que é a comida de verdade na mesa das pessoas. Então, essa comida de verdade na mesa é que traz para eles, assim, pô, valorização daquilo que ele tem no seu quintal. Então, é uma coisa tão simples para a gente, mas que tem um valor para eles muito forte. Sabe? Um valor simbólico muito forte, porque você valoriza aquilo que ele tem, né? Às vezes, eu sempre comento quando eu estou dando uma aula, que nós somos técnicos demais para saber muita coisa. E a gente chega com muita arrogância em certos locais. Quando você chega lá, você vai ser parceiro, você vai ouvir, vai dialogar, vai trabalhar em conjunto, é outro tipo de trabalho, não é um trabalho comum. Então é por isso que eu falo, vocês estão de parabéns com esse tipo de trabalho, né? É maravilhoso a gente ver uma forma assim, e eu acho que é isso que a gente deve sempre incentivar, esse tipo de atividades. As instituições estão aí, elas são super importantes, cheias de pessoas que estão querendo fazer algo e muitas vezes estão lá no cantinho delas, né Dionísio? E aí só precisa de um start para dar esse trabalho. Então, parabéns, acho que é por aí, eu acho que também essa questão da comida de verdade, se eu não estiver errado, que é um fator super importante, ainda mais agora, a pandemia, que é isso que eu queria botar agora, botar essa questão aí dentro com a gente, que é que a pandemia, pelo que eu estou percebendo com as pessoas que a gente tem dialogado, que vai aumentar a produção local, vai exigir mais a produção local. Porque essa questão do alimento que vem de fora está começando a ser discutido. Não é uma transformação rápida, mas houve falta de alguns alimentos disponível lá em alguns locais do município aqui do estado do Amazonas. Não sei como foi em Roraima, viu, Rai? Mas aqui houve uma falta de alimento em alguns municípios. Porque algumas coisas vêm de Manaus para o interior, né? O interior nosso não abastece tanto o Manaus como a gente imagina. Mas isso é uma questão. Eu acho que vocês acham que essa pandemia pode vir a contribuir a essa parte de aumentar a produção local, produção dos quintais. Eu acho que vai ser uma... Né? Vou colocar essa bola aí para vocês. Rafael e Rai, antes de vocês responderem, eu queria aproveitar essa pergunta do Nestor, e eu acho que todo mundo já está acompanhando a questão da próxima pandemia, que é da fome. Inclusive, vários artigos do Lancet mostram o aumento da desnutrição. Mesmo que a desnutrição crônica hoje já tenha altas prevalências no mundo, a tendência é aumentar. Por quê? Justamente em função não só da pandemia, mas das mudanças climáticas. E aí, a gente só vai conseguir evitar essa pandemia se tiver um fortalecimento da agricultura familiar. Porque, senão, a situação vai ficar bem complicada em função das consequências da pandemia relacionadas à economia, né? E o acesso mesmo ao alimento, que vai ficar difícil. E aí eu acho que o Rafael e a Rai podem complementar.
Quer falar primeiro, Rai? Fica à vontade. Pode ficar à vontade, Rafael. Depois eu falo. Bom, na minha percepção é o seguinte, agora eu vou, não estou falando especificamente do projeto Quintais, eu acho que nós vamos dar um salto agora, né? O Nestor puxou um assunto bastante importante, né? E que tem uma perspectiva mais macro, né? Eu vou falar muito o que eu estou percebendo, né, dessa pandemia, o que está nos trazendo, em termos de reflexos, especificamente nessa questão relacionada à nossa área de atuação, né, que é agricultura, alimentação, enfim. Eu acho que sim, em boa parte sim, Nestor. Talvez eu acho que isso vai servir como, e já está servindo, talvez, como um ponto de reflexão importante, né? Na verdade, essa discussão da cadeia curta de alimentação, ela já vinha acontecendo, né? Nós temos, por exemplo, o professor Sérgio Schneider na URGS, né, que já batia muito nisso, né? Então, assim, não é um assunto novo, né? A questão da cadeia curta. Claro que a pandemia deixou mais visível isso, ok? Isso é um ponto. Então, dependendo do poder de articulação local, das organizações, da agricultura familiar, dos movimentos sociais, a gente pode tomar um caminho, né, que a gente espera que seja esse, de fomento local, ou não, porque existem condicionantes externas, ou mais macro, geopoliticamente falando, né? Não é novidade para ninguém, talvez é uma percepção minha, né? A gente tem governos e governos, e tem governos que têm uma determinada linha, outros uma determinada linha. Então, eu vejo que momento, e não só para o Brasil, né? Não só para o Brasil, vejam bem, acho que para outros países também, onde não é tão incentivada essa questão, né, da produção local, das experiências de base produtiva local, dos movimentos das organizações, ou seja, isso não é muito valorizado. Por quê? Porque o econômico continua prevalecendo. E aí é uma visão muito minha. Eu acho que, infelizmente, a perspectiva econômica, principalmente dos, entre aspas, detentores das canetas, né? E aí a gente fala de grandes governos, grandes empresas que, quer queiramos ou não, elas têm um poder de impacto nas questões locais, mais regionais, ainda se pautam muito pela questão econômica. Tanto que nós vimos diversos exemplos, né, logo no início da pandemia, de setores ou empresas que se aproveitaram, né, e aumentaram exponencialmente o preço de alguns produtos, enfim. Então, eu acho que, assim, dependendo do contexto, da conjuntura que a gente tiver daqui para frente, e aí vou falar especificamente no Brasil, claro, vai determinar se a gente vai ter experiências mais nesse sentido, né, de produção local, de fomento, né, ou não. Então, assim, eu acho que a lição ela está sendo dada, agora cabe ver como é que a gente, enquanto sociedade, né, e aí depende muito das forças de correlação, né, porque determinados setores mais que visam mais o lucro, eles vão continuar visando a questão econômica. Então, é um pouco a minha visão, assim. E aí, nesse contexto, está a agricultura, está os modelos de alimentação, de logística, enfim, né? O que eu posso falar um pouco é da nossa, a minha visão está a nível estadual. O nosso secretário de Agricultura, ele não é da nossa área agronômica, ele é um estrategista e também tem um diferencial na gestão. Então, ele tem uma visão muito boa e está valorizando a agricultura familiar. Ele criou agora, devido à pandemia, uma plataforma de venda direta com o produtor, tipo a LX, mas só de venda de produtos. E essa plataforma está ajudando muito os nossos produtores que não estão conseguindo escoar a produção. E ele busca sempre alternativas para auxiliar a agricultura familiar. Isso realmente eu tiro o chapéu e estou muito feliz com essas iniciativas. E também, durante a pandemia, eu recebi muitas ligações de pessoas que querem reativar a sua horta em casa e queriam saber como que faz. Então, esse momento de pandemia, nós deixamos de terceirizar algumas coisas
e estamos voltando às nossas origens, né? A origem de cuidar do nosso lar, de limpeza, de cuidar dos filhos e cuidar da alimentação da nossa família. Então, eu acho que isso foi muito, está sendo importante e eu acho que isso não vai mais se perder. Vai ser um caminho sem volta. A agricultura periurbana vai alavancar com força agora, pelo menos eu acho, né, e eu espero, e que a gente consiga manter esse motivador das pessoas em produzir para ter uma alimentação melhor. É uma coisa que a gente vê aqui no Brasil, é que a gente separa os dois mundos, né? São dois mundos, urbano e rural. A gente faz questão de fazer essa separação. Como fosse assim, o mundo urbano é o melhor e o mundo rural é o pior. Aí você chega, por exemplo, um paísinho pequenininho, que é Portugal, você não sabe o que é diferente, o que é rural e o que é urbano. Porque lá no terreno ao lado da sua casa, onde você está, ou do hotel, pode ter uma horta, ou uma praça, alguma coisa assim. E a comercialização é feita ali naquele bairro, na Gafanha, na freguesia. Então, é uma coisa que chama muita atenção quando eu passo por lá, que você vê isso. E pior, nós tínhamos isso, né, Rai? Aqui também. A produção era dos quintais, que abastecia o mercado, ou abastecia o vizinho e alguma coisa. Muitas das atividades que a gente vê no interior favorece a alimentação local. A gente pensa que não, vamos colocar isso para aumentar a produção, para vender no mercado, botar em Manaus. Não, se você atender um bairro lá, ou uma cidade pequena, você está melhorando. O que falta a gente fazer uma interligação com a área de saúde também, viu? Para fazer, como é que melhorou a parte de saúde das pessoas, principalmente da criança de 0 a 5 anos, né? Que é uma medida que a gente não, como nós somos de outra área, a gente não percebe isso. Mas aquele acompanhamento que acho que foi a Diana até colocou, quer dizer, ou foi a Esther, não lembro bem, do agente de saúde. Ele podia fazer essa parte de dialogar esses dados, né? Que o IFIPRI, que é o Instituto Internacional de Alimentos, ele coloca muito bem isso. Você melhora um ponto, você vai ver a resposta com as crianças. Então, é uma parte, um dado que a gente até perde às vezes, que é super importante para demonstrar a efetividade e a importância de um trabalho desse, né? Tem mais alguém eu até pensei quando eles falaram, mas aí eu achei que essa pergunta não ia caber. Mas agora que você falou, por exemplo, no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que é coordenado pelas Secretarias Municipais de Saúde, existe uma parte que é sobre a vigilância do consumo alimentar. Infelizmente, essa informação ela não é preenchida, porque as pessoas acham que o monitoramento do estado nutricional das famílias que pertencem ao Bolsa Família é só pesar e medir. Tanto é que, fazendo um treinamento no município, eles disseram assim, é o dia do peso. Então, na verdade, eu tive essa curiosidade mesmo. Será que, a partir do projeto, houve o aumento do consumo de frutas, legumes e verduras no município? Eu acredito que sim. Mas é muito mais importante quando a gente tem um dado científico, uma evidência científica em relação a isso. E aí, Rai, se puder depois fazer um contato com a Secretaria de Saúde para melhorar o monitoramento do consumo alimentar, seria bem interessante, porque aí você tem uma evidência do trabalho de vocês. Ou seja, o instrumento tem, todas as secretarias municipais de saúde têm, mas infelizmente não é alimentado. Obrigada pela dica, eu vou sim procurar. Durante o projeto também teve uma pessoa que procurou a parceria, que foi a pastoral da criança da Igreja Católica, na Diocese, e eu conheci o material que eu não conhecia, que eles estimulam o plantio em casa, né? E eles caracterizam como horta doméstica a inserção de 3 hortaliças, e eles fazem esse acompanhamento, tudo, e tudo com voluntário. Eu
gostei muito, mas também a gente não tinha braços e pernas para inserir. Eles queriam que a gente fizesse a capacitação dos agentes para inserir tecnologias sociais, tipo composto, miocultura, para agregar mais na produção local. Eu acho que é um caminho que a gente poderia ter um alcance maior, porque cada município tem esses agentes e são voluntários, então a gente consegue um resultado muito bom com eles. Só complementando o que a Raimeire comentou, talvez aí, agora eu me lembrei, né, Raimeire, esse foi um dos... o que é natural, né? Foi uma das fragilidades do nosso projeto, que a gente tentou fazer parceria com duas vertentes, né? Além dessa questão da agricultura urbana, né? Das hortas, enfim, de trabalhar com as famílias, era duas perspectivas, a questão econômica e a questão nutricional. Exatamente com algum, nós tentamos identificar algum parceiro, né, algum economista e alguma nutricionista para de fato inserir isso aí, né? Exatamente para ir nessa linha que a Esther falou, né, de ter dados e de fato e isso realmente foi uma parte que a gente não teve perna, né? A gente não conseguiu. O máximo que a gente conseguiu em termos da perspectiva econômica, né, foi o que eu falei na apresentação, que a feira, inclusive foi a própria RAI, eu acho que junto com as famílias, que fez aquelas tabelas, né, com os valores das vendas, né, nas feirinhas, por exemplo, e que a gente demonstrava que existia, né, um X de retorno, digamos assim, para cada família. Claro, muito incipiente ainda, né? E do ponto de vista da nutrição, nós tivemos, acho que uma professora, né, da Estácio, salvo erro, que na Semana do Alimento Orgânico, ela também ela palestrou sobre a questão da importância dos alimentos e tal, mas nós não conseguimos um profissional, por exemplo, uma parceria, né, um nutricionista que acompanhasse o processo, né? Mas, enfim, é assim mesmo, eu acho que é a maturidade do projeto e das próximas edições de trabalhos que virem nessa linha que vão dar sequência nisso, né? Era isso. Ok. Então, a gente queria agradecer ao Rafael e à Rai, né, pela brilhante apresentação, pelas discussões. Trouxeram uma temática muito boa para a gente aqui hoje, e a gente espera continuar que venha mais esses editais, né? Que eles demonstram uma questão bem simples, viu, Dionísio? Esses editais, que a gente consegue respostas científicas, respostas da extensão, resposta para a sociedade também, né? Como nós trabalhamos muito com a área da ABA, que é a Sociedade Científica da Agroecologia, né, que tem os dois, tem a ABA e tem a ANA, né? A ANA é a parte do movimento social e a ABA é a parte científica da agroecologia. Esse movimento de nós conseguimos uma repercussão alta, muito positiva dentro das universidades, dos institutos de pesquisa, das Embrapas, dos institutos federais, muita coisa com o núcleo de agroecologia. Eu acho que vocês fizeram nesse projeto aí, Rafael, foi praticamente um núcleo de agroecologia, né? É uma coisa assim super legal, porque você vê a resposta, você movimenta, poxa, tem gente que está fazendo aquilo, e é um pouco de apoio, dá uma resposta muito grande, né? E as pessoas vão ver assim, por isso que discutir no grupo que permite esse tipo de discussão, favorece essas questões. Eu acho que é uma coisa muito boa. Então, vale a pena indicar que também é o seu resultado do edital. Então, o edital foi muito importante para colaborar para esse resultado positivo, não é isso, Dionísio? Então, a gente queria agradecer a todos que estavam presentes, né, no dia de hoje. Hoje avançamos bastante um pouco do tempo, mas foi positivo, né? Acho que isso é legal. Por causa tanto das discussões que foram muito propositivas. Então, a gente espera vocês no próximo evento, que vai ser na segunda sexta-feira de cada mês, né? Então, em setembro, deve ser no dia 12. No dia 11, certo? Não é isso? E a Dionisa vai fazer aquele famoso, aquela famosa articulação e passar para todo mundo essa informação aqui. Então,
A gente agradece a todos, então até a próxima, então. Obrigado.